Disciplina não é fácil, e não é mesmo. Se fosse, todo mundo tinha a vida que queria. Você já tinha feito aquela dieta até o fim, tinha criado o hábito de treinar, estaria no shape, já teria lido aqueles livros que estão parados lá na estante, já teria construído a vida dos seus sonhos, tanto no campo profissional como no financeiro. A verdade é que você provavelmente já tentou. Talvez várias vezes, inclusive. E toda vez que começa, vem aquele entusiasmo inicial. Mas logo a rotina, o dia a dia, a vida puxa você para baixo. O cansaço aparece, a vontade some e você acaba se sentindo fraco, fraca. Como se não tivesse nascido para ser disciplinado ou disciplinada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso não é uma fraqueza sua, isso é humano. É difícil mesmo lutar contra um cérebro que prefere o conforto imediato em vez do resultado do longo prazo. Todos nós carregamos essa batalha dentro da gente. Só que existe um caminho. E quando você descobre que disciplina não é talento, mas método, você percebe que pode sim se tornar alguém quase inabalável. Mas preste atenção numa coisa, alguém que para de depender da motivação e passa a depender de si mesmo, de si mesma. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. 5 passos para você se tornar uma pessoa disciplinada. Sem perfeição, mas com consistência. Porque a verdade é que a vida na média, ela sufoca. Eu recusei ela, vale a pena. E esse é o podcast Sai da Média, onde eu te ensino a fazer exatamente o mesmo. Eu sou Jerônimo Temer, coach profissional há mais de 13 anos, fundador do IGT International Coaching, a cara do coach levado a sério com alunos em mais de 32 países. Essa é Paty Araújo, especialista em eventos de altíssima conversão. Vamos. Vamos, achei que você não fiquei até esperando. Cadê? Não tem vamos? Até o Five já fala vamos. Vamos. Às vezes eu pergunto pros Fives assim, cara, o que a Paty é? Aí eles falam, especialista em eventos de altíssima conversão, vamos. E completa o vamos. Eles são lindos. Five é lindo. No podcast de hoje, Paty, a gente vai falar sobre talvez o que seja o maior desafio da humanidade. Quando eu olho para a humanidade, quando eu olho para nós todos e olho para os meus alunos formados como coach, quando eu olho para os meus clientes que me procuram como coach, eu vejo que o maior superpoder é a pessoa saber o que quer e fazer o que tem que ser feito. Se eu sei o que eu quero e eu faço o que tem que ser feito, o resultado vem. Ponto. Né? E quando eu olho para o longo da história, todo mundo que deixou sua marca na história, ele sabia o que queria e fez o que tinha que ser feito. Thomas Edison, né? Quero inventar a lâmpada elétrica. Reza a lenda que ele errou mais 10 mil vezes. Mas né? não desistiu. Mas não desistiu, porque ele sabia o que queria e fez o que tinha que ser feito. Isso vale para a nossa vida. Eu sei o que eu quero e faço. Se eu sei que eu quero emagrecer 10 quilos e faço o que tem que ser feito, eu vou emagrecer 10 quilos. Então, esse é o grande ponto da vida. Quando eu olho para Jesus, né? Quando eu olho para Jesus, ele sabia o que queria. E fez o que tinha que ser feito até o final. A gente já bateu um papo sobre isso em outros momentos. Qual foi a última fala de Jesus? Está feito. Está feito, está consumado, né? Ele sabia o que queria, sabia pelo que ia passar e fez o que tinha que ser feito. Está feito, está consumado. Então, o fato é, beleza, mas o que eu tenho a ver isso com a minha vida? Absolutamente tudo. Tudo, Five. Né? Tudo. Porque os Fives que não conseguem ter os resultados que eles querem, das duas umas, ou porque não sabem, ou porque eu não faço o que tem que ser feito. E por que eu não faço o que tem que ser feito? Porque eu paro antes, porque eu desisto no meio do caminho, porque eu não tenho a disciplina de continuar. Eu posso, às vezes, ter a coragem de começar, mas nem sempre eu tenho a disciplina de continuar. Às vezes a gente tem a coragem de começar ou a motivação de começar, não necessariamente a coragem, mas a motivação de começar, mas não o que faz você continuar são outras coisas, né? Aliás, eu diria que a motivação de começar qualquer criança tem. Né? Bora pro parque, bora um projeto novo, bora comprar um curso, bora comprar... Isso aí qualquer criança tem. Né? Qualquer criança começa um projeto, o desafio é continuar. É disso que a gente vai falar hoje, sobre como continuar. E pra gente continuar falando disso, a gente tem 3 regras aqui. Você já chega curtindo esse podcast, ou dando 5 estrelas, se for no Spotify ou no iTunes. Teve Five que comentou assim, cara, fui deixar pra curtir no final e me lasquei. Quando eu cheguei já era o número 200 não sei quanto em pouco tempo. É isso. Então curte logo no início e lembra, o pessoal parou de botar um pouco o número da curtida, né? Bota aí, eu quero saber só sempre quem foi 18, a curtida número 1 também. Só 18, 32, 1.200, 5.000,
bota qual o número da tua curtida, pô. Segunda coisa, você sempre que ouvir uma frase que chama a sua atenção, você coloca nos comentários, que a Paty sempre pega a frase que mais foi destacada. Ah, vou esperar no final pra ver a que eu mais gostei. Não, comenta 1, 2, 3. Ouviu uma frase, comenta. Ajuda o teu cérebro a registrar esse ensinamento, esse aprendizado. E a terceira e última é, você tem direito a uma coisa aqui, Five. Você tem direito a encaminhar esse podcast pra uma pessoa. Só uma. É especial essa pessoa. Então, quando você lembrar de alguém e falar assim, cara, fulano, fulana merecia estar ouvindo essas coisas, pega o link na hora. Não espera no final, não. Manda na hora. Você pode mudar a vida dessa pessoa pra sempre, né? Então, poxa, mas já no começo eu já lembrei de umas 8. Então, escolhe a primeira que veio no seu coração e manda pra ela. Depois, se quiser, você manda pras outras 7. É isso. E aí eu separei, Paty, pra gente como se tornar uma pessoa disciplinada em passos. E ele é literalmente passos. Eu sugiro fortemente que você vá instalando cada passo desse na tua vida. Que massa. Instala o primeiro, depois instala o segundo. Você já entrega geralmente as regras de um jeito que são, né, coordenadas para tipo, cara, faz esse pack que a transformação vai começar. E se você trouxe dessa vez ainda em passo, tipo passo 1, 2, 3, 4, 5... É isso. Eu tenho certeza eu vou que falar esse com muito podcast vai amor valer pra você, Five. Eu poderia cobrar por esse curso. Eu poderia pegar esse podcast, 1 hora, transformar em 5 aulas, 5 passos e cobrar. E eu tô te entregando de graça aqui. Jean, então você é bonzinho? Não, eu verdadeiramente quero que você ouça isso como... O que eu quero te dizer é, ouça como se você estivesse pagando pra estar aqui. Pra que você realmente dê esse passo de evolução. Jerônimo, e se eu quiser fazer um curso que seja o próximo passo com você? Então, inclusive estão abertas as inscrições agora para a próxima turma do Destrave o Coach que existe em você. São 2 dias inteiros de treinamento ao vivo e online comigo, pessoalmente comigo, onde eu vou te guiar para você ter um método de gerar resultados na tua vida. Método não é diquinha de internet, é um método. E algumas pessoas usam esse método para ter resultado na própria vida, na vida da família, na vida das suas equipes. Líderes se inscrevem para aprender a gerar resultado para suas equipes e algumas pessoas se tornam coaches profissionais e vão viver disso. Ter uma segunda fonte de renda mudando a vida das pessoas. Assim como você, né? Assim como eu, assim como alunos em mais de 32 países. Então vamos falar da primeira, Paty? Vamos falar da primeira? Então entenda, disciplina talvez seja a habilidade mais importante para alguém que queira saber o que quer e fazer o que tem que ser feito. Mas especialmente para fazer o que tem que ser feito. E não só ter aquela motivação inicial simples. Aí algumas pessoas falam assim, porque tem grandes nomes no mercado que dizem que você não tem que focar na disciplina, e sim na motivação. Então você vai ouvir essa dissidência de opiniões. E eu queria deixar bem claro uma coisa aqui. Toda vez que você estiver motivado para algo, aproveite essa motivação. É tipo um turbo no seu carro. É isso. É tipo, aproveita. É tipo, ó, cara, você tá indo a pé, suou. A gente mora na Flórida hoje, né? Pra quem tá chegando, caindo de paraquedas, a gente mora na Flórida. A Flórida, em março, abril, é o agradável sensação de 50 graus na sombra, né? A Flórida em março e abril ali, não, mais pra frente um pouquinho, né? Não, mais pra frente um pouquinho. Maio. Junho, julho, cara, quem vai na Disney, junho e julho, parece que vai derreter. Você fala assim, caraca, bicho, que estação do ano é essa? É apocalipse, né? E aí você tem que ir pra um lugar 3 quilômetros, ou passa alguém e fala assim, quer uma carona no meu carro com ar-condicionado? Aí você entra e fala, claro que eu quero. A motivação é isso, é uma carona num carro com ar-condicionado. Então, que massa quando você está motivado. Então, a motivação, ela não é ruim. A motivação ela é maravilhosa. Mas o problema é que qualquer criança faz enquanto está motivado. O problema é que a motivação, ela não bate o ponto, né? Ela não foi contratada, ela não chega todos os dias na sua vida. Ela chega quando ela chega. É isso. E ela também vai embora quando vai. Às vezes você tá na motivação, tipo assim, cara, eu vou organizar o meu armário hoje. Aí você tira tudo do armário, você bota tudo, todas as gavetas pra fora, você tira todas as roupas, tudo e tal. Aí às vezes quando você tá na metade da primeira gaveta, a motivação faz o quê? Vou embora. Acabou. Isso. E você fica com aquele quarto desarmado e esperando o quê? Daqui a 3 meses, quando ela voltar, não, e aí, você precisa... Agora termina, né? Dia, Só termina quando acaba. Então, onde eu quero chegar? A motivação, para quem defende que é mais importante que a disciplina, ela não é ruim. Só que só que a disciplina vai te levar a lugares que a motivação não consegue. Esse é o ponto da diferença, né? A motivação leva qualquer um até onde ela dura.
Só que da motivação pra frente é o que vai diferenciar o menino do homem, né? A criança do adulto, a menina da mulher, né? É ali ou como você se identifique. Então, esse é o ponto. Então, o que a gente vai falar hoje não é sobre quando você tá motivado. Motivado, você treina, você vai pra academia, você faz dieta, você faz marmitinha saudável para levar pro trabalho. Você compra roupa nova pra aquele esporte que você acabou de decidir que vai fazer ou pra aquele hobby, compra um Garmin, um relógio, um Apple Watch pra correr, você compra as coisas, todo mundo faz isso motivado. E depois precisa correr todos depois os precisa dias. pagar e correr, né? Precisa pagar o que comprou e precisa correr. E aí eu trouxe aqui pra você justamente ter 5 passos pra quando a motivação acaba e você precisa continuar fazendo. Mas eu tenho uma boa notícia já na largada. A boa notícia é que... Uai, Jerônimo, então eu vou ter que ficar no meu esforço? Não. A boa notícia é que quando você faz o que tem que ser feito, mesmo não estando motivado, a motivação vem. Porque o bem-estar de ter realizado faz com que você se mantenha motivado em continuar. Então, é esse o ponto. Eu vou começar pelo primeiro passo para a gente falar sobre isso. Posso começar por aqui? Passo 1 dessa jornada. Passo 1. Eu vou ser bem objetivo em cada passo, tá, Paty? Pra gente fazer um podcast. Pra quem gosta, dá um pause aí. Se você quiser dar um pause, pega papel e caneta pra você tomar nota. Porque eu vou ser bem objetivo, bem focado e te dizer por que você precisa fazer isso. Então, vamos pro primeiro passo. Imagina que um avião vai decolar. E aí ele precisa ir... correr na pista. Para a esquerda. Sim, aí ele vai correr na pista e se ele estiver apontando para a esquerda, ele vai decolar e ali já vai embora. Já segue na direção. Mas se ele vai para a direita e decola para a esquerda, o avião ele vai correr na pista, ele vai ter que subir, ele vai ter que se afastar da pista por segurança. Aí lá na frente ele vai começar a fazer uma curva para a esquerda ou para a direita. E aí vai fazer todo o retorno, mas nisso ele já foi lá para longe da pista, para começar a voltar e pegar a direção certa. Então eu lembro, eu tô falando isso porque quando a gente morava em Vitória, no Espírito Santo, ia muito ao Rio, dependendo da direção que ele decolasse no Santos Dumont, ele ia mais rápido, demorava mais a viagem ou menos a viagem por conta disso. O fato é que essa decolar na direção certa, você ganha tempo, velocidade, gasta menos gasolina, vai mais rápido, né? Então, o que isso tem a ver, Jerônimo, com ser disciplinado? Tem a ver com domine a primeira hora do seu dia e domine o seu dia inteiro. O fato é, a primeira hora do seu dia vai estabelecer o teu mood, o teu humor, a tua determinação para o resto do seu dia. Então, o que acontece com a maioria das pessoas hoje é que o dia delas começa assim, ó, Paty. Ela acorda, abre o olho. Aí ela já abre o olho e já pega um celular. Aí já começa a mexer no celular na cama. E aí fica enrolando para sair da cama. Então entenda, o primeiro contato desse ser humano com o dia é sendo mole em cima de uma cama. Eu diria até mais, assim, né? Pelo que você já trouxe tantas vezes aqui no podcast, e você falando sobre o poder da primeira hora, a primeira hora vai te preencher daquilo que vai te fazer ter um dia extraordinário. E quando você começa o dia assim, você não começa preenchendo, você começa se esvaziando. Incrível. Ou você pode ter uma outra, peguei a tua metáfora, vou adaptar ela para uma outra visualização que ela é incrível. A primeira hora do dia é o combustível que você vai botar para você viver o seu dia. Perfeito. Você vai botar um combustível, uma gasolina ultra aditivada, ou vai botar um álcool de péssima qualidade. Pitu. Caninha 51, que o que achou de álcool pra botar. Meu primo já botou no carro uma vez. Cara, eu achei incrível a sacada dele. O carro era álcool, carro velhão, assim. O carro ia acabar a gasolina, ele tava no meio do nada, ele disse, já sei. Ia acabar o álcool. Eu vou comprar, eu não lembro se foi Pitu ou se foi uma caninha 51. Ele falou, não sei quantos % em álcool, vai dar certo. Vai dar certo. Jogou lá dentro e terminou a jornada dele. Se o carro voltou a ligar, você não sabe, mas chegou lá. Chegou lá. Então, o fato... Isso é verdade também? Não, verdade é. Então, o fato é... Acho que essa é a melhor visão. Que combustível você vai botar no seu carro para aquele dia, na tua máquina para aquele dia? Você vai botar uma gasolina ultra aditivada ou você vai botar um álcool de péssima qualidade e vai passar o dia... A tua primeira hora do dia determina a gasolina que você está colocando no teu carro. Então, o que eu deveria fazer, Jerônimo? Primeira coisa que você deveria fazer... Bom, eu tenho um podcast aqui, inclusive, dizendo o que você deveria ter na sua rotina matinal. Se você pesquisar aí, rotina matinal, Jerônimo Temer vai aparecer para você, beleza? Mas eu quero já te dizer como que você começa o seu dia com uma baita gasolina. A primeira coisa, abriu o raio do olho,
o teu olho, ao invés de conectar com o neurônio que pega a merda do celular, conecta o teu neurônio com o raio da tua perna, se você tiver duas, e levanta da sua cama. Abriu o olho, levanta da cama. Eu posso te garantir. Jerônimo, mas engraçado, né? A gente sempre fala isso, né? Pipoca não tem perna e pula, você deve ter duas, então dá seu jeito. E se não tem perna, bicho, você já aprendeu a dar seu jeito há muito mais tempo do que até eu. Porque as pessoas é impressionante, né? Quando eu vejo uma pessoa com uma limitação impressionante, como elas dão um jeito mais rápido ainda. Então dá seu jeito, parceiro. Abre teu olho e pula da cama. Jerônimo, me dá uma dica master pra eu abrir meu olho e pular da cama. Te dou. Bota o despertador bem ruim, bem alto, aquele que toca uma música horrorosa que você odeie. Bota esse despertador pra tocar bem alto, longe da tua cama, que te obrigue a levantar pra desligar. E aí desligou o despertador. Eu vou querer voltar pra cama. Não, aí você lava o rosto. Pega o impulso e continua. Água. Lava o rosto, bebe uma água e toma um banho. Você não volta pra cama nunca mais. Né? Toma um banho já, mas eu vou treinar. Então lava o rosto, bebe água e vai treinar. A água vem de suor. Vem a água do suor. Então esse é o primeiro passo. Eu posso te garantir uma coisa. Se você fizer isso por 30 dias, 30, não estou te pedindo para fazer isso pro resto da tua vida. Eu vou fazer... E a maior loucura é que se você fizer por 30 dias, a probabilidade é que você vai fazer pro resto da sua vida. Porque você vai gostar tanto de ter... É tão bom ter gasolina de alta qualidade. Para viver o dia, Para viver né? o dia que você vai amar. Então, e para terminar... Esse ponto, dentro dessa domine a primeira hora do seu dia, o oposto também é verdade. Vamos pensar o oposto, Paty? O cara acorda, aí fica na cama, gira para um lado, gira para o outro. Ai, meu dia, meu Deus. Aí pega o celular, vai nas redes sociais, se abastece de dopamina de péssima qualidade, que é a pior gasolina que pode existir. Aí fica ali enrolando. Quando vê, não, agora tem que levantar, tem que ir pro trabalho. Aí se arrasta para fora da cama, se arrasta para tomar um café da manhã de merda, porque não dá mais tempo de fazer um café da manhã decente. Aí se alimenta pior, aí a combustível vai mais pro chão ainda, se arrasta pro trabalho atrasada, vem uma mais gasolina para baixo, né? Que para vai baixo. te jogando. São vários fatorezinhos que vão se somando e vão te jogando para baixo. E assim como você constrói um dia bom, que você já falou isso várias vezes aqui também, do jeito que você constrói um dia bom e você aprende a construir intencionalmente um dia bom, imagina se esse dia se multiplica, você construir uma semana boa, você foi mais longe nos teus objetivos, naquilo que você gostaria, você constrói uma semana boa, você aprende a fazer isso, você vai construir um mês bom. Um ano e assim bom, você vai uma vida boa. Né? Um ano bom, uma vida boa. Você baixou o ar, né? Você deixou um ar quente aqui, né, dona Paty Araújo? Deixei, tava frio. Eu tô com calor aqui, né? Aí a Paty tá falando, eu olhei lá, eu nunca uso essa temperatura, eu boto mais frio. Venha de casaquinho, dona Paty Araújo. Fico eu aqui, calor da peste aqui, com essa blusinha aí, com os bracinhos de fora aí, esse braço bonito de fora. Vamos pro passo número 2? O passo número 2, ele vai fazer você ficar mais forte. Talvez você já tenha ouvido, talvez não, a teoria do antifrágil. A teoria do antifrágil, eu posso até fazer um dia um podcast sobre isso, acho que é muito válida. A gente estava falando sobre ela esses dias. Fazer um podcast sobre isso. Sobre a teoria do antifrágil. A teoria do antifrágil... Já tô ouvindo Five aqui. A teoria do antifrágil não é sobre ser inquebrável. A teoria do antifrágil é se tornar mais forte cada vez que você enverga. Em conta de padaria ao invés de você ser duro ao ponto que quebrou e já era, né, você se machuca e volta mais forte, é você usar os próprios desafios para se fortalecer cada vez mais e mais. Então, o passo 2 eu vou ser bem objetivo. Crie uma batalha diária na tua vida. Caraca, Jerônimo, eu vou criar uma batalha do nada? Para mim é exatamente isso, para que você se torne mais forte. Só que essa batalha você vai criar na direção daquilo que você quer para tua vida. Então vou dar um exemplo. Cara, eu quero emagrecer. Então cria a batalha de fazer um jejum pela manhã. É difícil para mim, Jerônimo, por isso é uma batalha. Cria a batalha de ir pra academia, de acordar e caminhar, de acordar e correr. Tocar e levantar. Despertador tocar e levantar. Jerônimo, eu quero vender mais. Então cria a batalha que quando eu chegar no meu trabalho, eu não faço mais nada antes de fazer 5 ligações de venda, se você é vendedor. Eu não crio mais nada antes de chegar no meu trabalho e
fazer algo que eu não quero. Eu sou criador da internet, eu quero criar vídeos pra internet. Eu não faço nada, o meu dia não começa enquanto eu não gravar um vídeo pro Instagram, por exemplo. Né? Então, eu quero voltar a ler, eu quero ser um leitor, Jerônimo, eu quero ser aquela pessoa que lê, que tem conteúdo pra discutir com as pessoas, que evolui na vida. Né? Então, inclusive o IBGE tem uma estatística, eu já falei algumas vezes aqui em alguns podcasts, né, pro Five que maratona, que quanto mais alta a classe social, menos tela e mais leitura. Quanto mais baixa a classe social, mais tela e menos leitura. Né? Não dá para saber... o que vem cientificamente primeiro, né? falando, o que é causa, o que é consequência. Mas uma coisa é fato, né? Quem lê mais está na classe social mais alta. Não sei o que vem primeiro, então na via das dúvidas, leia mais e use menos tela. Cara, Jerônimo, ler para mim é um desafio. Pronto, acabou de achar a batalha que você vai criar. Esse desafio deveria ser por quanto tempo, a sua proposta? 30 dias. Vamos falar sempre de 30 dias? 30 dias. Cara, se você fizer isso 30 dias, é impossível que você não vá para um outro patamar. E aí eu vou dizer mais para você. A gente teve já um comentário que você leu aqui, de um Five detalhista que duvidou, e ele foi muito íntegro, que ele falou que duvidou. Eu falei, cara, se você lê 15 minutos por dia, você lê um livro por mês. Ele falou, duvido. Foi muito legal. Lembra disso? Vou ler 15 minutos. E ele leu 15 minutos e acabou o livro em 20 e poucos dias. Muito Se você top. lê 15 minutos por dia, você vai ler mais, no mínimo, um livro por mês. E parece fácil, mas se você disser que vai fazer isso por 30 dias, vai ser um desafio. Porque a própria manutenção de um comportamento, né? Um dia, o outro também, o outro, por 30 dias é um desafio. Vai te deixar mais forte. Mas sabe o que é legal disso? Quando você termina, você tem um senso de que você venceu aquela batalha. E ao vencer aquela batalha, a cada dia você vai se tornando mais forte e não mais fraco. Né? Você trouxe o antifrágil esses dias no conceito de uma profissional de saúde, que ela estava dizendo que quando o teu corpo, que o nosso corpo ele é antifrágil, não é que quanto mais uma máquina qualquer, eu queria honrar a profissional, mas eu confesso que eu não lembro o nome da profissional, mas foi muito boa a fala dela. Eu também não lembro, não. Que uma máquina comum, você usa muito, ela desgasta e uma hora quebra. Só que o nosso corpo é o oposto. Ele quebra, se eu não usar, ele vai enferrujando, vai ficando ruim. Então, quando eu uso e esforço, bato no osso, ele fica mais forte, quando né? for na academia, teoria do antifrágil. É isso. Nosso corpo, eu lembro do Arlen, nosso personal de muito tempo no Rio, quando a gente morava no Brasil, ele dizia que você não envelhece porque... Você não para de malhar porque envelhece, você envelhece porque para de malhar. Então, dentro dessa linha lógica, é a mesma coisa aqui. Então, o que vai acontecer aqui não é que você vai se cansar por ganhar uma batalha, você vai se fortalecer por ganhar essa batalha. Mas tem um trick aqui, uma pegadinha, tá, Paty? A pegadinha é, algumas pessoas têm uma característica de colocar desafios muito grandes. Ela, não, então a batalha... Vou treinar 3 horas por dia, vou correr 10 km todo dia, Cria uma batalha tão grande que aí ele só vai conseguir vencer essa batalha enquanto estiver motivado. A ideia daqui é uma batalha que você consiga vencer diariamente. Vou ligar para 20 clientes cada vez chegar no trabalho. Você liga para quantos hoje? 8. Fala, não, então peraí. Né? E nem sempre. Então, se você liga para 8, de vez em quando, ligar para 5 todo dia é melhor. Vamos fazer uma conta? 2 vezes por semana eu ligo para uns 8, deu 16. Se você ligar para 5 todo dia, já deu 25 por semana. E esse é um erro comum que as pessoas cometem, assim, geralmente quando você tá, inclusive, guiando alguém no coaching, quando vem com a proposta de fazer algo assim, a pessoa vem com algo muito gigantesco, né, em relação ao que ela faz no momento, e aí não vai funcionar. É isso. Então, muitas vezes, o meu trabalho como coach, ajustar ali. A gente tem uma regra no coach, né? Que é uma, talvez, das regras mais importantes que o coach precisa aprender no começo da jornada dele, que é a regra de puxar e afrouxar. Se eu puxar demais, a corda arrebenta. Se eu afrouxar demais, a corda não anda. Então, volta e meia, um cliente chega pra mim exatamente falando isso. Fala, não, então beleza, Jerônimo. Porque eu trabalho com ele essa batalha diária, que a gente chama de pequena vitória, né? Dentro do mundo do nosso mundo do coach levado a sério. E aí, às vezes, ele fala pra mim, não, então eu vou ler 1 hora todo dia. Aí, como coach, na experiência que eu já tenho 13 anos atendendo profissionalmente, vai fazer 14 agora, né? Eu viro pra ele e falo assim, que incrível, cara, que você quer ler 2 horas por dia, 1 hora por dia. Nesse momento, a gente está em busca de algo menor, mais simples, que você cumpra todo dia. Quantas horas você lê hoje? Ele, nada. Eu falo, pô, cara, posso te dizer, se você lesse
15, 20 minutos eu ia celebrar contigo todo dia. Ajustou. Sério, Acabou de Jerônimo, sério. Então, eu vou ler 20 minutos. É incrível. Aí, em menos de um mês, ele lê um livro. Fala, caraca, Jerônimo, meu primeiro livro do ano. Eu tenho que... Aí a autoconfiança da pessoa, né? Nossa. De ver que falou, fez, conseguiu. Cara, cada vez seu poder de falar e conseguir as coisas vai se fortalecendo. Você consegue muito mais, né? É incrível. Eu coloquei um desafio, vou dividir pro Five aqui. Recente. Eu não chamei isso de desafio, eu chamei de ampliar a minha mentalidade ali. Mas é uma batalha. Mas é uma batalha. É uma escolha de uma batalha diária pra se fortalecer. Né? Qual Eu que foi, tava dona correndo, Patrícia, hoje? inclusive junto com você, muitos dias, você me recapacitou a correr, a gente correu bastante tempo, e aí vieram as viagens e eu parei de correr. Cara, e quando você para de correr pra voltar a correr, meu Deus, como é difícil, né? E eu tenho esse desejo de correr, e pra mim é um grande desafio, porque o meu corpo não tem facilidade nenhuma de correr. E aí eu percebi uma coisa. Embora no teste científico que você fez, você tem as valências necessárias pra correr. Pra correr. Né? Mas faltam Endurance. desenvolver. Faltam desenvolver. E Mas aí, tá aí, elas estão aí. Tá aí, estão aqui. E aí, o que eu percebi, né? Que quando eu não corria, eu caminhava, a minha caminhada tinha ali em torno de uns 30 minutos, 30 e pouquinhos minutos. E eu transformei essa caminhada em corrida. Então, o que eu fiz? A mesma distância que eu percorria sempre só se tornou mais difícil, porque agora eu faço ela correndo, a mesma distância correndo. Então, é muito mais exaustivo fazer correndo do que fazer caminhando. Era o mesmo tamanho, assim, sempre, todos os dias. Eu disse assim, cara, eu preciso deixar essa minha caminhada muito mais longa para quando eu correr esses 30 minutos, eu ter esse contraste de tipo, nossa, que rápido. Foi só fácil. isso, né? É só isso. Foi curto. Foi Incrível metade tua sacada. do tempo. E aí eu passei a colocar esse desafio pra mim. Tipo, cara, eu vou passar um período, antes de voltar a correr, caminhando o dobro do que eu caminhava antes. Então, a minha caminhada passou a ser de 1 hora. Pra quando eu for correr ali em breve, eu tipo assim, pô, foi curto, né? Então, eu ampliei. Eu peguei a linha do que eu fazia e botei o dobro pra mim, né? Como desafio ali de, tipo, pra deixar o caminho mais curto pra quando eu for correr. Ou seja, quando correr... É um experimento. É um experimento. Ainda não fez o trajeto da corrida, né? Ainda não fiz trajeto A da gente corrida, volta e vou conta fazer. pro Five mais pra frente. O que eu senti, né? Eu preciso fazer isso várias vezes. Até agora você já caminhou pra muito minha mais. distância normal ser essa, grandona. Pra quando Incrível. eu correr, sentir assim, tipo, pô, ficou fácil. Incrível. Vamos pro passo número 3? Então, olha só. O que o Five já fez até agora? O Five já, pra se tornar disciplinado, cuidou da primeira hora do dia, que é a gasolina que ele vai botar no Gasolina carro dele ao boa. longo do dia. E a segunda criou uma batalha, que deveria ser, inclusive, feita de preferência nessa primeira hora do dia. Não deu. Por exemplo, eu vou chegar no trabalho e vou ligar para 5 pessoas, que seja a primeira coisa. Uhum. Por quê? Porque eu botei... Olha a diferença de um ser humano. Ser humano A. Acorda na cama, se arrasta, não sai da cama, pega o celular, fica 40 minutos rolando pra cá e pra lá, levanta atrasado, toma um banho de qualquer jeito, come qualquer comida, vai pro trabalho, tá nem aí, não se desafia, não faz nada, a vida só vai passando. Ser humano B, acordou, abriu o olho, levantou da cama, lavou o rosto, escovou o dente, tomou água. E aí cumpre o desafio que ele se estabeleceu pra ganhar todo dia. E aí vai pro trabalho. Olha a diferença. Só aqui você já consegue entender. E quantas % das pessoas são a pessoa B? Talvez menos de 5%. E o ser humano B pode ser você, Five. E eu queria dizer uma E o coisa... ser humano B tem a vida também correlacionada ali. simples, O ser humano A vai simples. ter a vida correlacionada a quem é o ser humano A, mas né? desde que eu comecei a ouvir o podcast Sai da Média, eu tô melhorando a minha vida e ainda não fez diferença. Tá tudo bem. O longo prazo, ele sempre bate na porta certa. O curto prazo nem sempre é justo, mas o longo é. Continua. O problema é que as pessoas, às vezes, passam 10 anos construindo uma vida de merda e querem mudar a sua vida inteira em um mês. É. Não vai. Vai começar a melhorar, mas não vai mudar. E aí o terceiro, Paty, vamos entrar no terceiro. Então já acordei, sou a pessoa B. Já acordei, já levantei, né? Vamos falar a pessoa A, né? Então a pessoa A é a que levanta, que acorda, a B é que se arrasta, beleza? Sou a pessoa A, acordei, levantei, me desafiei, ganhei minha batalha. E aí vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto, a gente acredita que o nosso corpo só se alimenta de comida. Mas a gente tem 3 níveis de energia. A gente tem a energia física orgânica, que quase sempre vem do que eu como. Né? Se eu como uma macarronada no almoço, cheio de carboidrato e açúcar, que é uma macarronada é praticamente açúcar, macarrão é praticamente açúcar puro, eu vou ter um pico de glicose, chama spike, e depois eu vou ter um crash,
vai lá para baixo. Entra a insulina, vai lá para baixo. Aí eu tenho o crash, eu tenho a quebra pós, ai, tô sem energia nenhuma. Essa é a energia orgânica, física. Mas a gente tem duas outras energias, a mental e a espiritual, ou metafísica, se você preferir. Jerônimo, como que você explicaria a metafísica para um ateu? Você já chegou perto de alguém, Paty, que nada aconteceu, mas parece que ela é um buraquinho negro? Que ela faz assim... Já. Você fala assim, caraca, bicho. Já. Rapaz. Cara, tem gente que tem essa energia, parece que ela tá dentro da nuvem negra. Assim, não é? né? E vai sugando, parece que a energia tá indo pra pessoa e ela nem melhora, ela só continua ruim. É um buraquinho negro mesmo, sugando as energias. Então, isso seria o mais perto de uma energia espiritual. A energia mental... Qual é o problema? O problema é que a energia mental e espiritual tua, quando elas caem, elas destroem a tua energia física. Total. Por quê? A pessoa tá aqui, aí começa a se sentir mal. Ela já baixa o ombro, já fica mais desanimada. O desafio do dia parece maior do que... Não, quando a nossa cabeça tá ruim, a gente pode estar com saúde, ter se alimentado bem, mas quando a cabeça tá ruim, ela derruba todo o resto. Já era. Né? Já era. E aí, o que isso tem a ver com o que a gente tá falando aqui, Jerônimo? A gente tem a ver que existe um alimento da mente e do espírito que a gente não percebe e que a gente todo dia se alimenta e ele não entra pela boca. Ele entra por dois outros lugares. Entra pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos. Ou por quem é deficiente visual e lê por braille, pelo tato, mas entra pelos olhos, pelos ouvidos ou da forma como você lê ou ouve. E isso vem por quê? Porque quando eu ouço algo, e eu preciso dizer o quanto isso é sério, Paty. A gente sabe que as redes sociais hoje, as pessoas aprenderam que ódio dá lucro. Ódio dá lucro. O que quer dizer ódio dá lucro, Jerônimo? Existem perfis de conteúdo que criam perfis falsos para atacar o próprio conteúdo e gerar ódio nos comentários. A gente sabe que isso acontece. A confusão, a treta, a polêmica. E aí, quanto mais polêmica, mais o Instagram entende que aquilo ali é importante. As pessoas estão vendo. Estão interessadas naquilo e elas propagam aquilo para muito mais pessoas e o ódio vai crescendo em cima daquilo. Só que qual é o problema? Quando eu me alimento daquilo, eu estou alimentando a minha mente, a minha alma, através dos meus olhos e do meu ouvido, daquela monte de merda, de ódio, de discussões, de confusão, de não sei o quê. E a gente parece que vive num mundo... Cara, isso me desespera profundamente. Você é Lula ou Bolsonaro? Cara, nenhum dos dois. Tá em cima do muro! Você não pode! Tá passando pano! Você tá em cima... Porque se você não é nenhum dos dois, você tá em cima do muro. Né? E o esquerdista acha que se você não é Lula, você é Bolsonaro. E parece o Bolsonaro, que só tem dois caminhos, né? E o Bolsonaro acha que se você não é Bolsonaro, você é Lula. Então, chegou num ponto de ódio generalizado que você não pode mais ter bom senso. Para o extremista, bom senso é uma ofensa. Então, quando eu entro para o extremista, bom senso é uma ofensa. Né? É engraçado, eu estava conversando com uma pessoa super inteligente, que eu gosto muito, inclusive. E ele virou para mim e falou assim, você é direita ou de esquerda, Jerônimo? Eu falei, cara, eu me identifico como direita. Quanto de 0 a 10? Eu falei, 8. 8. Né? Assumindo que 10 é um extremo, 8. Falei, então você é contra o aborto. Calma aí, peraí. Não, calma aí. O aborto, para mim, tá em outra caixinha. A gente pode até discutir sobre aborto, mas eu sou de direita, irmão. Eu acredito na economia como a direita acredita na economia. Eu acredito que incentivar o crescimento das empresas vai melhorar a vida, inclusive, do profissional que trabalha nelas. É o que eu acredito. Aborto é outra caixinha. Então você é contra o casamento homossexual. Peraí, bicho, da onde você já... Fábio, você precisa pensar, Fábio. Você precisa pensar o que tem a ver casamento homossexual, aborto com ser de direita. Ah, mas o conservador de direita tem que acreditar nisso. Quem foi que fez você acreditar nisso? A minha pergunta é, você quer falar sobre que caixinha? Economia, política? Vamos falar. Eu sou de direita, nota 8, de 0 a 10. Né? Vamos falar sobre aborto? Aí você é de direita ou esquerda sobre aborto? Não, eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu sou cristão. Vamos discutir sobre a ótica cristã? Vamos. Entendeu? Dá sua opinião sobre aborto, Jerônimo. Não vou dar.
Sabe por quê? Porque eu não sou uma mulher violentada grávida. Então, eu não sinto que eu tenho lugar de fala sobre o aborto. Eu sinto que eu nunca nem conversei com uma. Porque para eu dar minha opinião sobre aborto, eu precisava estar aqui entrevistando uma mulher grávida que foi estuprada por um desconhecido e está grávida. Aí eu ia querer ouvir o que ela pensa sobre o aborto. Aí talvez eu consiga formar um critério de opinião. Hoje eu não consigo, né? Hoje eu não consigo ter uma opinião sobre isso. E é muito fácil você ter uma opinião de fora das dores. Eu também não defendo nem ataco, mas quando é muito difícil você calçar as sandálias do outro. O ser humano tem essa grande dificuldade, você calçar as sandálias do outro, né? Geralmente você tem uma opinião formada muito facilmente sobre tudo, mas tudo que você não viveu e não foi atingido. Quando você foi atingido por alguma coisa, a tua opinião e o teu olhar mudam muito rapidamente, porque você calçou a sandália do outro. E você ter sabedoria, e eu acho que Jesus foi quem ele foi por ser o Filho de Deus, mas por alcançar essa sabedoria de estar sempre na sandália dos outros, das outras pessoas, mesmo de situações que ele não viveu, né? É isso. E aí a gente poderia continuar aqui. Jerônimo, por que você está trazendo tudo isso? Por uma razão muito simples. Que quando você consome esse tipo de conteúdo que não muda a sua vida, você está alimentando a sua mente, a sua alma. E a tua energia vai nessa direção. Então, eu poderia dizer assim para você, controle o seu feed. Controle o seu feed que você controlará a sua mente. E agora eu vou juntar tudo numa última fala. Por que isso tudo? Porque o algoritmo, se você começa a discutir embaixo sobre política, sobre religião... Vai te mostrar mais disso. Ele vai só te mostrar mais daquilo. Ele entende o que você prefere, né? É isso. Ele entende o que você prefere. Hoje eu fiz exatamente no dia de hoje, eu fiz uns stories e eu falei sobre corrida. Imediatamente o vídeo que veio a seguir foi de um cara que eu nunca vi na minha vida dando dica de corrida, inclusive passei a seguir, adorei o cara. Então, o que você faz e o que você prefere é daquilo que vai se encher o seu feed. É isso. E ali aquilo vai te alimentar e aquilo vai parecer que é a realidade do mundo. Só que o que você vê é feito para você. É isso. E aí, quando eu me alimento daquilo, eu estou alimentando a minha alma, através dos meus olhos, dos meus ouvidos, eu estou alimentando a minha mente, a minha alma. E aí, a partir daquilo, aquele alimento, aí a gente vai para a Bíblia e fala assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então, só sai isso de você, cara. Só sai isso de você. E o mais louco, sabe o que é, Paty? As pessoas vão achar que isso é sobre política. Que essa parte do podcast é sobre política. Isso é o mais louco. É sobre pra onde vai a tua energia. É isso, cara. Eu não tô falando de política. Do que você se alimenta. Presta muita atenção nisso, Five. A gente não tá dando opinião, a gente não tá escolhendo um lado, a gente não tá escolhendo o outro. A gente não tá falando do que você escolhe. A gente tá falando o que você se alimenta, né? Alimenta alimentos físicos pra tua energia... do corpo mesmo, física, né? A tua energia mental e a tua energia espiritual. É isso. E aí você fala assim, então você não tá defendendo lado nem outro, você tá no muro. Eu falei, pronto, voltamos pro mesmo lugar do começo. Que é assim que as pessoas acreditam que é a vida, né? Então, e não é assim. Então, controla seu feed, que o que você vê no feed anda controlando a sua mente. E o mais louco é que a gente acaba entrando, sabe, Paty, dentro de uma bolha que parece que o mundo acredita como nós. Porque quanto mais você enxerga... o teu feed é teu, ele não é a realidade. Quanto mais você vê aquilo, parece que só tá dando aquilo no mundo. Mas é bem no seu mundo. Né? Quanto mais você... bota lá, faz o L, o amor venceu, atacando a esquerda, mais se posicionando como direita, mais o Instagram te mostra coisas de direita. E mais você acha que você tá certo. Quanto mais você ataca a direita, fascista, mais o Instagram te mostra coisas... O Instagram, ele tá sempre do seu lado. É isso. Ele vai querer fazer você se sentir a pessoa mais certa do mundo. E aí o que acontece quando a gente se sente certo demais, a gente tende a caminhar para os extremos. E o extremo é o verdadeiramente perigoso. Então essa foi a terceira regra, controla seu feed. Mas como eu faço isso na prática, Jerônimo? Cara, do jeito que a Paty falou, olha, de manhã eu coloquei sobre corrida e já começou a aparecer. Cara, seja intencional no seu feed, procure coisas boas. Busque sobre coisas que você está com vontade de fazer. Exemplo, quero aprender inglês. Quero aprender receita saudável. Começa a procurar receita saudável. Daqui a pouco seu Instagram virou todo de receita saudável.
saudável, bicho. Olha que coisa boa. Você, quando pegar teu celular pela primeira vez, lá pra 10 da manhã, você vai olhar e o teu Instagram vai mostrar aquilo que você deseja ver. Quero ser um e não líder melhor, de ódio, quero ser um corredor, de ódio. quero, enfim. E é isso, né? E o mais louco é que isso vai te ajudar a te levar na direção do que você quer. Esse foi o passo número 3, Paty. Então agora chegou a hora dos... Comentários do pai. Eu trouxe os comentários sobre o podcast As 7 Decisões para Sair do Sistema e Viver Verdadeiramente Livre. Foi o podcast 250. Eu acabei selecionando tanto comentário que eu vou fazer comentários do Five nesse podcast e no próximo podcast só dos comentários desse podcast. Então comentários então para dois. Parte 2. Okay. Parte 1, parte 2, para não exagerar, eu fui comedida. Ok. Primeiro comentário foi da Lilian France. Ela falou, pensa a porrada que é se você pensar profundamente nessa frase. O que você produz é a manifestação do que você é. Você pode olhar à sua volta e ver um jardim florido ou um deserto de destruição. Tudo depende de quem você é hoje. Uau. Bora se tornar o jardim. Você Obrigada pegou. por todos os ensinamentos. Você pegou a mensagem, você pegou o código, você pegou a chave, o nome que você quiser dar para esse tipo de informação, né? Você pegou a mensagem. A gente manifesta o que é. Você Cada ouviu. um pode manifestar um jardim ou um deserto, né? Você ouviu a mensagem. Perfeito. Quem tem ouvidos que ouça, você ouviu. E o André Camilo, ele falou, boa tarde, estava muito precisando ouvir. Foi pra mim essas dicas. Estou fazendo tudo errado, vou me inscrever. Pedi a Deus uma porta nova e apareceu esse vídeo seu. Você é o caminho. André Trindade, Que massa, Rio André. Grande do Sul, Brasil. Stravel Coach, ele deve estar falando do Stravel Coach que existe em você. Esse treinamento, cara, não existe nenhum lugar mais barato que você vai passar 2 dias inteiros comigo e eu te treinando de verdade, né? Não é um treinamento desses curso gratuito que só se vende, muito pelo contrário, né? É o contrário disso, é um treinamento que eu vou te entregar muito valor por 2 dias e vou também vender alguma coisa lá dentro, teu próximo passo, que você pode comprar ou não, mas o fato é, lá dentro eu vou gerar transformação real na tua vida por um preço menor do que uma pizza. Real, em tempo real. Em real e em tempo real. Você vai sair de lá outra pessoa, você não vai sair, eu posso te garantir isso, você não vai sair de lá a mesma pessoa. Cara, e o próximo comentário, eu adorei esse comentário, mas eu nunca vi isso na minha vida. Foi do YouTube, eu trouxe do YouTube, tá lá. Tem inclusive 18 curtidas nesse comentário de outras pessoas e não tem o nome da pessoa. No lugar do nome da pessoa tá escrito assim, há 4 dias. Acho que inclusive vai mudando, não é o nome da pessoa. Há 4 dias é o tempo que ele comentou, né? É, não tem Que o nome, é uma doideira. mulher. E aí o comentário dela é, acabei de garantir minha vaga no treinamento com o dinheiro que eu ia pagar a manicure pra fazer minhas unhas amanhã. E ainda sobrou um troco pra eu comprar um esmalte pra eu mesma pintar. Olha isso, cara. Cara, ao invés de você pagar a manicure, só dessa vez, não é pra sempre não. Compra o esmalte, adorei o insight. Compra o esmalte, pinta sua própria unha e É meio, ao invés de decidi almoçar, mudar a minha vida. Ao invés cara. de almoçar no trabalho, leva uma marmitinha hoje ou faz um jejum intermitente e se inscreve no A Destrave, gente cara. sempre Parabéns, pode tomar uma amei. atitude pra mudar a nossa vida, cara. E o Márcio Gomes falou, eu assisti no gravado, mas sim, rolou um sorteio. Olha o comentário dele, ele tá falando sobre aquela história de sortear um livro que a gente falou. Ele falou assim, vi que rolou um sorteio, que eu não consegui participar, mas vi também que vocês iam autografar. A Paty perguntou se poderia também assinar e pensei o seguinte, nós somos 5, o motivo disso é que vocês são 4 membros. Seria legal que vocês sorteassem um outro livro e eles, João e Carol, autografassem também. Fica a dica, vamos. Uau, amei. Podia ser um livro, quando a gente bater... A gente Entre tá os no 10 desafio, primeiros, entre os 10 eu não dei a primeiros. posição ainda, vou dizer até o final do podcast, eu vou dizer Eu se acho nós- que um podcast sim, um podcast não, a gente vai trazendo as posições aqui. Todo podcast. Todo podcast? Então tá bom. Todo podcast. Tá entre os 10, a gente sorteia um livro autografado por nós 4. Por nós 4. Pronto. Porque aí só falta o 5. Quando chegar na casa do 5, o 5 bota o 5º nome, que é A o dele. dica será implementada, Adorei. Márcio. Aprovamos. E a frase desse podcast veio do Eu Sou o Nery Neto. Ele falou, a gente só quebra o piloto automático por uma decisão. Patrícia Araújo é mais uma vez a frase do podcast. Desculpa, Jerônimo. Salva de palmas pra Patrícia Araújo. Esses foram os comentários do 5, parte 1, porque eu vou trazer a parte 2 Que incrível. do próximo. Então, fechou. Então, eu vou cair agora direto no passo número 4, Paty. Então, ó, o nosso personagem A, ele acordou, ele levantou da cama imediatamente, lavou o rosto, bebeu água, não pegou no celular. Ele criou um desafio pra ele Criou um ficar mais desafio forte. e ganhou do desafio dele. Ele se alimentou de coisas positivas indo do trabalho. Ouviu um louvor, se ele gosta de ouvir um louvor. Viu histórias que engrandecem, não que te fazem mal. Ouvindo né? um podcast. Ouviu um podcast Sai da Média, cara. Foi ouvindo o podcast Sai da Média, né? E aí ele cresceu. Aí vamos pro 4.
O 4, você precisa ter uma característica com você. Você precisa ser menos bondoso e bonzinho com você do que você tem sido num aspecto. Tem uma coisa que você não pode admitir na sua vida. E você me vê muito brigando comigo, sou eu brigando comigo próprio sobre isso. Puna, castigue a preguiça imediatamente. Cara, João, como é que é isso? Puna, castiga. Cara, quando eu sinto que eu tô jogando um joguinho mais do que eu deveria, o que eu faço imediatamente com o joguinho? Desinstalo. Castigue a preguiça. Não castigue você, tá bom? Castigue a preguiça imediatamente. Cara, quer ver uma sacada simples? O Instagram, cara, é bom demais, né? Futucar um Instagram. É bom. Distrai. Né? Só que o Instagram ficava na minha primeira página do meu iPhone. Agora, não existe Instagram no meu iPhone. Para eu entrar no Instagram, eu omiti ele da home do meu iPhone. Eu tenho que puxar para baixo e pesquisar Insta. Só isso já reduziu significativamente o tempo que eu usava o Instagram. Por quê? Porque eu entro no meu celular. Posso fazer uma pergunta honesta? Só se você garantir que eu vou responder com honestidade. Garante. Já aconteceu alguma vez na tua vida você ir no teu celular para ver uma coisa num banco ou no seu WhatsApp e quando viu você estava dentro do Instagram? Várias vezes. Sabe por quê? Porque você viu o símbolo do Instagram que te lembra coisa boa, porque poxa, mas você não falou que o Instagram é uma merda? Pra tua vida só que o teu cérebro entende aquilo como dopamina, gera dopamina e te parece bom. Então você entrou no celular. Quando você vê, eu digo, rapaz, eu fui abduzida aqui. Fui abduzida, essa é a palavra. Quando você vê, tá ali dentro. Então, o que você pode fazer? Castiga a preguiça imediatamente. Adorei. Tira o raio do Instagram. Jerônimo, eu quero castigar mesmo. Então desinstale ele por 7 dias. João, uma vez ele João é nosso filho, tá? Né? Ele disse que percebeu que ele estava assim vendo mais, ele gosta de ver os shorts no YouTube. Isso. E ele percebeu que ele estava vendo shorts demais. E ele pegou e ele tirou, desinstalou, fez alguma coisa nesse sentido e passou um tempão sem. Que ele disse, não, eu percebi que estava... Que é uma frase sua, né? Diz assim, cara, quem domina quem? Ele percebeu que estava se invertendo a parada. Quem comanda quem, né? Você está comandando o celular ou o celular está te comandando? Você está comandando o Insta ou o Insta está te comandando? E ele cortou ali, passou um tempo sem, até que ele, voltou. Aí ele gosta de ver atleta, tal, se inspirar, tá na jornada do futebol, né? É incrível. Se eu abrir um Instagram, ele fala pra mim assim, pai, quando eu abro o Instagram só tem 2 coisas, Botafogo e Neymar. Na verdade, hoje tem futebol e Neymar, nem tanto Botafogo. Futebol e Neymar, jogada, treinamento, e ele tá evoluindo num nível absurdo, ele respira isso, né? Então, é isso. Então, qual é o quarto? Puna a preguiça imediatamente, seja tirando o aplicativo, seja dificultando o acesso, seja limitando o acesso, né? Então, puna a preguiça imediatamente. E como que eu vou punir a preguiça? No milho, joelho no chão. Não, Paty. Naquilo que... Porque assim, o meu cérebro, ele vai ter sempre uma competição. Você precisa entender sobre isso, Five. Neurociência de ponta explicada de uma forma simples. O nosso cérebro, ele foi programado. Aí você pode pensar pela natureza, pelo desenvolvimento do Homo sapiens, pelo criador das nossas almas, seja pelo que você quiser acreditar, ele foi programado para evitar a dor e buscar o prazer. Então, toda vez que ele olha para uma batalha, vou treinar, vou correr, como algo muito desafiador, ele entende que aquilo é uma dor. E aí, o que ele faz imediatamente? Busca um prazer mais rápido, mais fácil, mais simples. E esse prazer mais rápido, mais fácil, mais simples, tende a estar aonde hoje em dia? Na palma da nossa mão, no celular, nas redes sociais, no joguinho eletrônico, no videogame, no cigarro, num vape. Meu Deus, como alguém pode botar esse troço na boca? Num vape, que ainda é pior, segundo as primeiras evidências, do que o cigarro, né? Mata mais rápido, fulminantemente mais rápido, tende a causar um transtorno muito maior pro teu pulmão. Cara, se você tá fumando vape, larga esse troço, isso não é bom, só tem um gosto. Foi mais uma coisa feita pela indústria para ser gostosinho, parecer que é um estilo e te matar, né? E matar rápido, né? Então larga essa merda logo, procura ajuda para largar essa merda. Mas voltando aqui, só não queria pecar pela omissão. Então voltando aqui, castiga a preguiça imediatamente. O que quer dizer isso? Naquela batalha que você perdeu para quê? Foi pro Instagram? Castiga o Instagram, tira ele. Perdeu para um joguinho de fazendinha para catar milho? Castiga, tira esse joguinho. Esse é o castigo, não é se castigar se chicoteando, muito pelo contrário. É castigue o objeto que fez você se tornar preguiçoso naquele momento. Tira fora, Muito tira bom. fora daquilo.
Eu vou pro passo número 5 e último. Estamos chegando no quinto passo. Estamos chegando no quinto passo. O quinto, talvez eu poderia ter começado por ele. Aonde você tá chegando? Só perguntar pro Fábio. Fábio, conversa com a gente. Aonde que você tá chegando nesse quinto passo? Você tá no carro? Você tá indo pro trabalho? Fiquei curioso também agora. Você tá caminhando, tá arrumando a casa. Faz, aí, Paty. Fala pra gente, quinto passo e eu estou... Primeiro que eu vou saber que você chegou até aqui, né? Ouvindo, bota número 5, pra gente já sabe que é uma linguagem nossa, ficar aqui na nossa comunidade. Escreve 5 e aonde você tá agora. Vamos entender. Cara, fiquei curioso. Gostei, Paty. Tô chegando no trabalho, tô no metrô, tô no trem, tô no Uber, tô... Sei lá, agora, almoçando. para tudo. Escreve. Tô subindo uma escada, bota aí, tô subindo uma escada. Agora anota, né, Paty? Você vai lembrar desse trem depois no De jeito nenhum, eu vou ter que anotar. No final. Vai ter um monte de José, meu lindo, vai ter um monte de 5 aqui. O que foi, né? Vou anotar. Teve um estudo que mostrou, ele foi feito com homens, não quer dizer que com mulheres também fosse igual, ou não quer dizer nem que seria, nem que não seria. A gente precisa aprender. As pessoas que escolhem não pensar na internet, quando você fala uma coisa, ela quer sempre achar outra. As pessoas que estão contaminadas pelo ódio e pelo mal do não pensar, você fala assim, não, mas foi feito um estudo com os homens. Mas as mulheres... Não estou falando das mulheres, estou falando dos homens, porque o estudo foi feito com homens. Mas os homossexuais discriminam... Não, bicho, eu estou falando de um estudo que foi feito com homens. E esse estudo comprovou que os homens traem mais ao final do dia do que no começo do dia. Aí, a hipótese do estudo é que o homem, ele vai decidindo coisas ao longo do dia, chama fadiga de decisões. Ele vai decidindo, ele está mais frágil. O homem, e na minha opinião a mulher seria a mesma coisa, né? Então ele ao final do dia tende a atrair mais do que no começo do dia, porque ele está mais forte nas decisões dele. Um outro estudo mostrou que fumantes que tiveram que resistir a não fumar versus um grupo que era fumante, que não precisou resistir, foi liberado sorvete para eles. O grupo que teve que resistir a não fumar tomou muito mais sorvete do que o grupo que tinha fumado. Porque ele teve que resistir. Então ele baixou a força de vontade dele, gastou o poder de decidir dele, não vou fumar. E quando entrou no sorvete, aqui eu posso... Então, de um jeito ou de outro, o fato é, quando você tem que decidir e resistir demais a certas coisas, você causa uma fadiga de decisão. A fadiga de decisão ela é muito documentada na neurociência. É muito real, muito real. É o famoso assim, caraca, cara, tô cansado de tanto que eu decidi hoje. Cansa. Né? A mente cansa. Quando você tá em burnout, uma das coisas mais desafiadoras para um burnoutado é decidir. Você vai perceber que ele adia a decisão. Quer almoçar aqui? Ai, não, pelo amor de Deus, alguém decide pra mim, né? A gente vai viajar no sábado ou no domingo. Não, pelo amor de Deus, o que você escolher tá bom. Né? Um burnoutado, um estressado no limite. Então, decidir cansa demais. Então, o quinto passo, para quem já botou um baita combustível na primeira hora, já se desafiou e ganhou. Para quem já passou a controlar o que se alimenta no feed, para quem passou a castigar a preguiça imediatamente, a quinta é diminui a quantidade de decisões que você tem que tomar na sua vida, para que você tenha força de vontade e a melhor decisão na hora que realmente precisar decidir. Júnior, me dá exemplo, vou dar alguns. Né? Vou começar por um que não é tão simples para todo mundo. Eu só tenho 2 tipos de blusa. Uma azul, Blue Navy, que é a que eu estou usando agora, para trabalhar, e uma branca para passear. Ou, às vezes eu boto uma azul para passear, mas só tenho essas 2 blusas. Né? Eu tenho uma geração antiga de preta que eu uso quando vou treinar, às vezes a preta para isso. Então tenho Blue Navy para trabalhar, branca para passear e umas preta véia no canto lá para treinar. Umas blusas preta véia no canto para treinar. Né? E aí, dentro dessa linha lógica, eu diminuo o meu pacote de decisão. E qual Blue Navy eu boto? Não preciso nem pensar, tudo igual, tudo do mesmo tamanho. Tudo da mesma marca, inclusive. Tudo da mesma marca, tudo igual, tudo do mesmo tamanho. Não tem assim, prefiro essa. Não tem. Essa tem essa marca, essa... Não tem. Botei venho gravar. Não tem para onde... Não preciso nem pensar 2 vezes. Né? Você vê pessoas que fazem a mesma... Mark Zuckerberg, do Facebook, hoje Meta, faz a mesma coisa. Barack Obama, quando ele era presidente dos Estados Unidos, ele tinha uma pessoa só para escolher a roupa dele, para ele não ter que pensar que roupa eu boto hoje. Ele chegava no closet dele, a roupa já estava selecionada, ele só precisava botar no corpo. E quanto mais alto você vai chegando, especialmente no caminho de complexidade, que geralmente é a vida profissional que traz ele, né? Mais você está na posição de tomar decisão e não ir lá, colocar a mão e fazer. Né? Aí a pessoa pode pensar assim, nossa, mas quem cansa é quem vai lá, bota a mão e faz. Cansa.
fisicamente, mas quem toma muita decisão cansa mentalmente. Quanto mais alto você vai se tornando na sua profissão, mais o teu cargo ocupa o espaço de reuniões, decisões, e tem uma hora que você fica exausto. Você fica que tipo assim, caramba, chega, pifou, acabou, né? E aí, quando você chega num momento assim, você não quer usar uma decisão que você poderia usar para algo uma decisão relevante boba com a tua roupa, por exemplo. É isso, incrível, é isso. E eu tentei adivinhar o que você queria dizer. Desculpa, eu acabei te interrompendo aí no final da tua fala. Foi meio Paty Araújo agora. Eu fui meio Paty Araújo, queria. Mas o fato é, eu vou dar alguns exemplos práticos, Paty. Quando a gente mora nos Estados Unidos hoje, e quando eu boto no Waze, no Maps, no Google Maps, alguma ferramenta de mapa, a gente usa o Maps da Apple. Quando eu boto lá, eu vou daqui para tal lugar. Aparece 3, 4 opções. E eu só tenho uma decisão. Você sabe qual é, né? Sabe qual caminho eu escolho? Qual o caminho que eu escolho? O mais rápido. O mais rápido. Não importa se ele é o mais longo, se ele tem mais pedágio, não importa. Ele é o mais rápido. Eu tomei uma decisão única. Qual? Não decido. Imagina. Cara, às vezes eu fico olhando pra pessoa assim, olha o cara tomando a decisão por onde vai. Não, mas aqui vou passar por aqui, não sei, aqui eu pago 30 centavos a mais de pedágio. Aqui, esse lugar aqui, às vezes o trânsito tem... Bicho, tudo isso... Aí pior. Aí o cara escolhe o caminho, no meio do caminho ele fala, vou por ali. A porra do Waze tá dizendo que aqui é o melhor. E por quê? Entendeu? E o cara é aquela noia que fica mudando de caminho. Não, bicho. Ó, olha a facilidade. Escolhe e seja guiado. 4 opções. Qual é o mais rápido? Essa. E vou até o lugar. Ponto final. Entendeu? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, da roupa. Outro exemplo, quando a gente não tá comendo doce, que é o caso agora, né? E aí vem chocolatinho com café. Moço, não precisa nem botar o chocolatinho, por favor. Moça, não precisa nem botar o chocolatinho. A moça vem e às vezes a gente tá num restaurante, a gente pediu, sei lá, eu pedi uma carne, você pediu uma salada, alguma coisa, e vem aquele pão quentinho no início e a gente não quer comer pão. A gente já, quando ela aterriza o pão, a gente faz, não, pode voltar, a gente não aí quer ela pão, fica não. até estranha, porque todo mundo quer ir, Pro adora aquele pão. não ficar ali na nossa frente, a gente, come só um pedacinho, não porque vou. entre o pão estar na tua frente e chegar a comida, aqueles 10 minutos você decidiu umas 30 vezes não comer aquele pão. Eu ainda gosto de ter roupas diferentes, eu curto ter roupas diferentes. Pra mim, me dá prazer, assim, escolher a roupa e tudo. Mas eu já percebi coisas que uma época da minha vida eu tinha prazer nisso e não faz a menor diferença há muito tempo pra mim. Então, por exemplo, brinco, eu tenho este brinco. E este brinco é o único, se você for olhar. Aliás, se você puxar 30 podcasts pra trás, vai ser esse aí. Se você não vê o brinco é porque eu tava de fone, mas por trás do fone tava esse brinco, porque eu devo ter esse brinco uns 7 anos, se eu for chutar, assim. É o mesmo brinco, então eu não escolho. Não, e eu lembro ele quando você aqui, comprou. Eu porque tomo foi banho, alto eu impacto durmo, emocional. acordo. Chegou o preço dele no meu celular. Plim! Falei, gente, é um golpe. Não era... Eu decidi, eu disse, cara, eu queria um brinco que fosse uma joia, que fosse confortável, que eu conseguisse dormir pra não ter que tirar, que ele não ficasse furando, machucando. Que mulher é a minha. E aí, eu tenho este brinco, né? Óculos, eu também já curti muito ter muitos óculos, né? Você sabe disso, eu sempre tinha vários, eu trocava, eu gostava de ter um rosa, um amarelo, um marrom, não sei o quê, de várias cores. E já tem muito tempo que eu percebi que o meu comportamento mudou. Eu ia na ótica do meu pai, escolhia lá uns 3, e no final das contas eu gostava de um, e esse um é o que eu fico o tempo inteiro com este um. Então agora eu passei a ter um óculos também. Incrível. Porque eu já percebi que os outros vão ficar lá, né, encostado, eu não vou usar. E isso me traz essa praticidade, assim, eu gosto. Surreal. Então, assim, são várias coisas que parecem que não, mas elas ajudam muito ao final do seu dia, porque na hora que você tiver que tomar a decisão de vencer a batalha que você estabeleceu, ir para academia, estudar aquele curso, se tornar um coach e viver de coaching, enfim, fazer o treino, fazer a dieta, recusar o doce, você vai ter mais força de vontade, mais poder de decidir, porque você economizou decisões ao longo do seu dia. Jerônimo, eu não sou nem igual você, nem igual a Paty, eu tenho um monte de roupa, então faça pelo menos uma coisa, decida hoje à noite a roupa que você vai usar amanhã de manhã. Sabe por quê? Porque você já gastou todas as suas decisões do dia, então pega já um dia sem decisão mais nenhuma pra ter e decide a roupa, porque amanhã de manhã nem isso você precisa decidir, é só levantar da cama e enfiar a roupa que você botou. Testa e conta pra gente aqui
1 ou 2 ou 3 podcasts. Eu acho que essa parte da roupa, ela não é pra todo mundo. É pra quem sente, no final do dia, aquele desgaste mental por tomar a decisão. Porque tem pessoas que, às vezes, o tipo de trabalho, o desgaste é maior físico. Então, e a pessoa tem o maior prazer em escolher a roupa e tal, né? Eu acho que isso daí eu ajustaria pra quem... Tem esse prazer à noite? Tem esse prazer à noite, porque amanhã de manhã, olha só, nem isso você tem que pensar. Você acorda, botou e vai. Botou roupa, teve prazer do mesmo jeito, só que à noite. E gastou 0 decisão de manhã. Acordou, pulou da cama, lavou o rosto, escovou o dente, bebeu água. Você vai voar mais se fizer isso. Venceu o seu desafio, se alimentou de coisas boas no Instagram, na internet, ouviu o podcast Sai da Média no Spotify. Que five, né? Que five, né? Chegou, ouviu o podcast Sai da Média, aí chegou lá, né, no trabalho e tal, e aí ao invés de tomar 300 decisões, tomou decisões positivas, porque não precisou decidir merda no caminho. E aí, se teve preguiça, castiga a preguiça na hora, rápido. Joga a preguiça de lado na hora. Arranca fora o joguinho que tá tirando sua atenção. E aí, você se tornou o quê? Que five. Inclusive, essa é a expressão de quem chegou até o final do podcast. Que five. Escreve que five no... Exclamação. Com exclamação. Que five... exclamação, porque a gente vai saber que isso significa que você chegou até o final do... Até porque se chegou até o final... Que five, né? Agora, pra conhecer o que five, pega esse podcast e pensa assim, cara, quem é a pessoa que eu gosto, que merece ouvir esse podcast? Manda pra ela agora. Pega aí o link agora e manda pra essa pessoa. E logo depois se inscreve no Destrave o Coach que existe em você. Escreve embaixo que five e a gente se vê no Destrave e no próximo podcast. Vamos! Vamos!